Fala pessoal, estamos aqui no segundo episódio do Rocket Cash. Hoje para trocar um papo aqui com o Lucas. Seja bem-vindo aí, Lucas. Obrigado, tudo bem? Léo. Obrigado, tudo bem. E você? Tranquilo. Lucas, a gente chamou você aqui para bater um papo, conhecer um pouco mais da sua história no mercado e entender mais como que você chegou, o que você opera. E para a gente começar, você pode falar para a gente como que você conheceu o mercado financeiro? Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui. Vocês estão fazendo um trabalho sensacional. Uma plataforma que chega no mercado aí para revolucionar, entrega muita qualidade. Está me mostrando ali as ferramentas. Eu recomendo bastante, porque para quem opera, para quem realmente vive o mercado, tem muita coisa ali que vai entregar qualidade para melhorar os seus resultados. Eu comecei no mercado em 2008. Faz bastante tempo, né? Uma época fácil, né, para começar no mercado. Ainda era muito mato, viu, Léo? Não tinha tanta coisa como a gente tem hoje tem muito mais acesso, né? E entrei no Bradesco, né, uma instituição que é grande. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar tanto no varejo, que é a área comercial, como também fui trabalhar na parte da corretora, né? E assim, a gente acaba tendo contato muito com a parte de estudo, certificações que você tem que tirar na indústria. Isso abriu muito a minha visão de mercado, né? Fui tirando a CPA10, CPA20, a CEA, depois o CFP. E aí eu comecei a montar a minha carteira de ações. Né? E o CFP é bem facinho para tirar, né? Na época Essa competição. Na época eram 4 módulos. Aí quando eu fiz, eu passei em 1, aí eles desmembraram para 6. Aí eu fiz de novo, passei em 2. Só que nessa época que eu estava fazendo o curso, a certificação, eu estava em casa operando já. Aí eu falei, ou eu vou estudar para certificação, como você disse, o nível de dificuldade é grande, ou eu vou operar, né? Eu vou escolher a guerra que eu vou seguir aqui e eu tenho que operar. Mas isso já estava na frente, né? Quando eu entrei no mercado, eu entrei no Bradesco, e aí eu fui estudando, fui buscando conhecimento, e aí eu tive contato com o mercado de renda variável. Como eu trabalhava em agência, ninguém tinha contato com a renda variável direito, ninguém gostava, né? E quando chegava a galera para falar sobre o assunto, eu pegava e abordava e atendia. Era gerente, e aí eu comecei a conhecer o pessoal da corretora. Aí eu ia lá levar os documentos, aí o rapaz falou assim, aqui é a corretora. Eu falei, cara, eu quero vir para cá. Aí eu consegui, né, entrar na corretora do Bradesco. Nisso eu já tinha minha carteira de ações, né? Já fazia ali uma boa gestão, inclusive consegui reformar a casa da minha mãe vendendo as ações que a gente compra e valoriza. Sim, foi muito bom. A gente estava até falando que o mercado de ações ele acaba sendo um mercado que, às vezes, para quem está começando, não é tão explorado, mas é um mercado que acaba facilitando, inclusive, o aprendizado, Sim, né? muito. Porque você está operando um swing trade ali, você consegue se posicionar num gráfico semanal, por exemplo, você consegue ter uma percepção melhor de tendência. Então eu fazia basicamente isso, né? Depois que eu saí do Bradesco, eu fui empreender. Aí eu estava tocando as minhas ações. Em paralelo, eu tentei abrir uma loja de roupa, acabou não dando muito certo, não conhecia muito negócio. Depois eu fui para uma agência de marketing, trabalhei na parte financeira, sempre acompanhando o mercado, com a minha carteira, tocando a minha carteira. E aí o rapaz que era o diretor, que era da área de planejamento financeiro, ele falou, Lucas, vamos montar uma área aqui de mercado e tal. Aí eu falei, cara, isso não vai dar certo, não tem nada a ver. Com a agência de marketing? Não tem nada a ver o negócio com... Aí eu falei, eu vou voltar para minha área, né? E aí eu consegui tirar o CFP, foi nessa época que eu comecei a estudar para o CFP, e aí eu voltei para o Safra. O Safra é um banco bem tradicional no mercado. Era muito difícil, tá ali, né? Eu entrei no Large Corporate, que é a última ponta da pirâmide, e lá eu tocava um fundo da Cirela de 1 bi, né? Então a gente meio que fazia o fluxo de caixa junto com a tesouraria, buscava também captação de recursos com a Vale, com empresas grandes assim, né? Então a gente praticamente trabalhava com debêntures, com fundos fechados, cotando taxa, LCI, e assim, foi uma vivência muito legal, porque você tem contato com empresas com volume financeiro muito grande. E nessa época eu estava tocando a minha carteira ainda, estava comprando ações, vendendo ações, fazendo ali as minhas operações. E foi quando chegou próximo de 2015. 2015 foi quando realmente teve um boom dos mini contratos. Né? Foi quando apareceu mesmo. Né? Aí foi como começou a democratizar, né, dar acesso ao varejo. Eles reduziram a margem ainda era um pouquinho alta, você tinha um custo maior para plataformas, mas eles reduziram a margem, aí começaram a abrir salas de day trade no YouTube, e aí eu comecei a conhecer isso, acompanhava bastante a galera que está no mercado aí. Posso falar nomes aqui? Pode, fica à vontade. O Igor, o André Moraes, o Aliac da XP, o Alisson. O pessoal é parceiro aí, gente, aí, conversa bastante com a gente. Os caras tudo bem, né? E os caras estavam fazendo trabalho na CLI na época. Tinha o Leandro Martins também fazendo a Rico no ponto a ponto, que era um sucesso.
E nesse patamar eu fui e entrei no Itaú. Entrei no Itaú para trabalhar numa outra área que não era a área voltada à renda variável, era a área de captação de investimento. Só que eu trabalhava no horário que era da 1 até as 10. Então eu A pegava a parte parte da da manhã. manhã, o filé tava tranquilo. Aí eu comecei a operar mesmo, né? Comecei a operar, foi um tempo legal, assim, primeira semana que eu entrei ali para operar, eu fiz praticamente o dobro do capital que eu tinha colocado na corretora. Já comecei a fazer contas, eu falei, Eu posso me aposentar, a é, Ferrari vem daqui todos os meses. eu vou começar... Não, e assim, era todos os Quem dias. nunca fez a planilhinha, né? Só que tem um problema, né, Léo? A gente que está operando day trade, eu sempre falo para a galera que me acompanha, você tem a forma correta de ganhar e a forma errada de ganhar. Assim também você tem a forma correta de perder e a forma errada de perder. Então, como eu estava na semana que você não tem medo, você não entende muito ali do nível de alavancagem, de microestrutura de mercado, de profundidade de book, de macroeconomia, que impacta. Eu conhecia porque eu estava no mercado, mas assim, você está na adrenalina ali. E, bom, deu resultado. Aí chegou na outra semana, fui operar, caiu a luz. Aí fui lá e tomei um fumo de metade do valor. Ao invés, aqui entra uma outra dica que eu sempre falo para a galera que me acompanha. Quando você está operando, você chegou, por exemplo, no final da semana, você está positivo, tira esse valor, joga para um outro lugar. Não deixa exposto só na sua conta para trade, por quê? Vai virar margem. Vai virar margem. E o mercado de renda variável, e principalmente day trade, ele é sazonal. Então vai ter momento na sua vida ali, como trader, você vai passar por um momento que seu operacional às vezes não encaixa, você vai ter que entregar. E aí, dosar o quanto você vai entregar é o grande diferencial, né? E aí, beleza, eu perdi metade do valor, aí já fiquei, assim, abalado. Aí, no outro dia, psicológico não tá legal, você vai operar, entreguei. Aí, eu lembro que eu coloquei a cabeça pra baixo, assim, sentei no sofá, eu ainda morava com a minha mãe, né? Hoje eu sou casado. Aí ela falou assim, se você quer isso pra sua vida, você vai ter que aprender a lidar com isso. Cara, na hora eu falei... E a parte mais difícil do trade, a gente estava tendo até uma live ontem ali do Ciência do Risco falando disso. O problema do trade é que a responsabilidade de ganhar é sua e a de perder também é sua. Então, se você ganha ou perde, é 100% culpa sua, não tem como você culpar ninguém. E muitas das vezes é isso, né? Você fala, não, o problema é eu que tenho que arrumar. E você se confrontar com isso é bem difícil e até você conseguir arrumar, né? A parte do ego, né? Posso dizer que o mercado ele tem uma parte psicológica por trás ali. Então, se você não está bem emocionalmente, se você não está resolvido, e quando eu digo resolvido, é justamente também na parte de planejamento financeiro, né? Às vezes você coloca uma expectativa muito grande ali de tirar a grana do mercado para pagar a conta, e o mercado não deve nada para você. Né? Ele não quer saber da sua situação, não quer saber da sua expectativa. Então, você criar uma expectativa no mercado e achar que você vai ter a resposta à expectativa e o mercado está ao seu serviço, não. Como você disse, a responsabilidade é sua. Né? E aí foi essa reflexão que eu fiz. Né? Então, foi um nível de maturidade muito grande. Na época, eu passei por uma turbulência na minha vida também, que aí eu acabei encerrando um antigo relacionamento, graças a Deus, porque depois eu conheci minha esposa, e eu saí do Itaú, né? Aí eu falei, agora eu vou operar, né? Eu já estava operando, já estava tendo resultados, já tinha passado um tempo ali, já estava tirando uma grana do mercado, aí eu comecei a operar, e aí tinha uma galera que me acompanhava, então eu meio que trocava uma ideia, passava uma consultoria, né? Fazia um curso, aí tive a oportunidade de fazer um curso presencial também, que eu desenvolvi, foi bem legal. Só que aí eu conheci a minha esposa, o amor da minha vida. Se ela assistir essa live aqui, é bom eu falar, Marcela, porque ela praticamente foi um divisor de águas na minha vida, né? E ela sentou assim e falou assim, e aí? Porque a gente que opera, e só opera, né? Tem a parte também emocional. Então tinha dia que a gente tava com a cara feliz, tinha dia que você tá com a cara brava. Não, tem dia que você não quer falar mais com ninguém. E o ruim é que isso acontece normalmente 9h30, né? Ela 9h30 já acabou o dia. um bom dia, que ela tava no trabalho, e eu, bom dia pra quem? Mas ela falou assim, porque tinha uma grana guardada, ela também, e a gente queria casar, né? Ela também, ela tinha muita expectativa, eu tava, casa, eu quero viver de mercado e tal, e aí ela falou assim, e aí, vamos fazer o quê? Você vai querer seguir? Aí eu falei, eu vou fazer a escolha mais importante da minha vida. Eu vou pegar meu capital, eu tinha pego uma parte do meu capital, ajudei a comprar a casa da minha mãe, capital do mercado, ajudei a comprar a casa da minha mãe com os meus irmãos, e a outra parte do capital a gente
casou, nós casamos, compramos um apartamento, viajamos para vários lugares, fizemos um casamento lindo. E aí, nessa mesma época, eu fui convidado para trabalhar no Modal Mais. Quando eu fui para o Modal Mais, como eu já estava fora do mercado, você tem que se realocar, né? Sim. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rodrigo Puga, né? Um monstro aí do mercado Que ele também. estava com um projeto sensacional, né? Lá tinha uma base muito grande. E aí eu fui para atender a parte de long short e opções. Você vê que não estava exatamente focado no day trade, mas eu acabava também Mas atendendo. estava no mercado. Estava no mercado. Porque eu já tinha um PQO também, tinha certificações. Só que olha como que as coisas se encaixam, né? Porque quando eu entrei lá, a Luana que conversou comigo, ela falou assim, conta um pouco sobre mim. Eu falei, eu opero e eu vim do curso. Eu tenho meu site, eu tenho minhas coisas, né? Tenho meus treinamentos e tal. Ela falou, pô, que legal. Uma conversa que ficou ali, né? Aí eu entrei, comecei a atender, né? Assim, me dei muito bem. Long short é uma operação muito legal, né? Opções. E aí o Tomás Henrique, que está hoje no BTG, no escritório que Gabriel, né? Que está um sucesso também muito grande. Ele entrou na Modal com o Leandro Martins e eles fizeram um projeto de educacional. Aí o Leandro Martins e o Tomás, como eles sabiam que eu tinha trabalhado com isso e conhecia do mercado, chamou e aí eu fui trabalhar com eles. A gente teve um sucesso, sim, 6 meses a gente fez um maior resultado da empresa. E a Modal era muito grande nessa época, né? E a gente ficou famoso ali, né? Porque, a gente pegou uma fase muito boa, a taxa de juros caiu, né? Foi aquela época um pouquinho ali antes da pandemia. Né? E o mercado no boom, antes da pandemia foi quando eu entrei em 2018. Cara, era um boom no mercado, todo mundo falando, era propaganda para tudo que é lado. Quem não lembra do croissant, que acabou fazendo tanto barulho no mercado? Acho que um pouquinho depois, né? Acho que começou em 2020 ali, né, essa parte. Mas foi a época que, eu entrei mesmo nessa época aí que tava com propaganda até umas horas. Uma boa parte da galera que tá no mercado entrou nessa época, né? Mas foi sim, a gente acabou surfando muito isso. Então a gente conseguiu ali colocar 7 mil alunos num treinamento. Foi assim um resultado muito bom. A galera curtiu o treinamento, a gente fez um evento muito legal, subimos no palco, fomos premiados, e a galera me conhecia. E é diferente, né? Não, e assim, olha que legal, porque assim, o pessoal eu não era o professor, eu era a pessoa que ajudava, tanto na parte do lançamento, na estrutura do curso, na parte até de suporte, que a gente fazia tudo ali, né? E em paralelo operando. Aí o pessoal me conhecia, cara. Quando eu descobri isso, veio a pandemia. Aí o Leandro Martins chegou em mim e falou assim, cara, o que você tá esperando pra você virar analista, né? É o que você sabe fazer, tá? Porque assim, já estava consolidado, estava tocando meus negócios, minhas ações, operando, mas assim, com a minha estabilidade. Aí ele falou, pô, vira analista, toca uma sala. Na época eu meio que procrastinei um pouco, né? Fiquei, eu acho que 1 ano para tirar a certificação. Porque ou certificação chata. É chato para tirar, né? O parte do conteúdo brasileiro ali é bem complicado. A parte técnica, pelo que eu vejo ali, até que não é o problema. Uma semana. Eu peguei o livro do Flávio Lemos lá, dei uma olhadinha. Fui lá, já era, mas a parte de regulamentação, essa parte, pelo amor de Deus. Porque eles entram nos detalhes aí que você não tem, por exemplo, nas certificações da Ambima. É bem difícil, né? Bem complexo. Coisas que você vai estudar, por exemplo, da Caixa. Você nem escuta, né? Mas enfim, aí eu passei. Aí o Rodrigo Puga e o Leandro me colocou na sala. Na época, a gente estava no Modal Mais, a sala foi a maior sala do mercado, do YouTube. Tinha mais de 1.000 pessoas na sala. E como que foi a primeira operação que você fez pro pessoal? Porque uma coisa é você perder para você presta conta para você e acabou. Agora eu imagino a pressão que é 1.000 pessoas numa sala, você dá um call, faz parte da estatística tomar loss, todo mundo toma, quem fala que não tá mentindo. Mas como que é essa sensação? Você fala, putz, 1.000 pessoas seguiu aqui e deu ruim. Foi legal porque foi uma transição por etapas, né? Eles tinham os analistas na sala, então eu ficava meio que sabe o reserva que você fica guardando no segundo tempo para poder definir o jogo? Eu meio que ganhei essa estrelinha, né? E aí eles me colocaram ali para entrar mais ou menos na abertura do mercado americano. Cara, eu adoro volatilidade, eu adoro operar notícia, tava falando para você, eu adoro operar o índice ali, né? E aí eu acho que essa energia positiva que você traz, que você tá bem humorado, você tá bem no dia, né? A expectativa de você falar, pô, fazer um negócio legal, até arrepia, cara. Eu entrei na sala e deu certo. E aí você começa a criar seus jargões, a galera começa a pegar o seu jeito, você começa a criar uma afinidade com a base. Eu fui ganhando meu espaço, né? Então não foi uma mudança já radical, foi gradual. Aí eu fui ganhando meu espaço, aí eu fiquei um período da sala ali das 11 até 1 hora, depois eu fui ganhando a sala na parte da manhã, que era o melhor horário, depois fiquei com ela, né? E aí a gente, em 3 meses de sala, a galera já me conhecia,
e a gente fez o curso DNA da consistência. Eu acho que quem conhece aí, se está escutando o vídeo, comenta se você lembra, porque foi um curso muito legal, cara. É um curso que eu lembro que eu me dediquei assim ao máximo para entregar conteúdo. A galera curtiu muito, né? Entrou uma galera assim, bastante alunos, teve mais de 2.000 alunos no treinamento e ajudou muito também a fomentar a sala. Então, assim, tudo que eu ensinava no curso eu aplicava na sala. E aí a galera começou a pegar o jeito de operar. É legal que tem a teoria e a prática, né, ao mesmo tempo, o pessoal pegar. Exato. E a gente tenta sempre facilitar, né? Principalmente a galera que está começando, porque quando você entra no mercado, você começa a olhar relatórios, você começa a analisar a parte de macro. Hoje o pessoal já está um pouco mais maduro, porque a galera já teve muito acesso à parte mais de análise técnica, aí você consegue falar um pouco mais que o pessoal já conhece sobre o assunto, até porque a gente vive um cenário de volatilidade extrema, né? O Trump lá nos Estados Unidos fazendo coisas que a gente não esperava e traz uma volatilidade. Tem até aquele Twitter, né, que fala que a sua análise técnica não Não é. suporta um Twitter do Trump, Então. E assim, depois que nós fizemos o lançamento do DNA da Consistência, a gente fez vários projetos lá e a sala bombou. Assim, foi uma fase muito legal. Aí teve a mudança eleitoral, né? Se não me engano, foi 2023 para 2024? 2023 para 2024. E aí teve uma queda significativa, porque passou a fase da pandemia, você teve uma mudança de cenário onde você teve o aumento da taxa de juros novamente. E aí aquela história, né? Mudança de governo, um governo de direita para um governo de esquerda. A gente está falando do mercado financeiro. O mercado financeiro ele é pragmático, ou seja, ele está olhando para o que vai de fato agregar valor. E aí quando você tem essa estrutura, teve um fluxo de saída muito grande da nossa bolsa, né? Então assim a gente passou por um momento mais conturbado. Eu já não estava no modal, já tinha assumido um projeto na Guide. A gente conseguiu tocar esse projeto, foi bem legal, tivemos resultados bem bacanas, mas era uma corretora um pouco menor, então a gente estava construindo um projeto para conseguir expandir. Começar a pôr day trade ali dentro, exato, né? Exato. E aí a gente pegou uma fase desafiadora, não era aquela fase de bonança, né? Era uma fase já começou aquela escassez, né? Foi legal, foi um baita aprendizado, conheci pessoas bacanas, conheci a Bruninha que está na Genial. Na Genial, né? Tava com o Leandro Lopes também, que estava comigo no Modal e foi para lá, tem o Cris, a gente vai conhecendo muita gente no mercado. E depois eu fui chamado para o TC Investimento. O TC Investimento foi bacana também, fiquei 3 anos lá no TC. Lá conheci o Alex Martins, que também manda muito bem ali na parte de macro. Um monstro também, né, no mercado, né? Opera dólar pra caramba. E assim, eu venho construindo essa história com o conhecimento que eu tenho. E aí eu até falei para você, né? Você opera? Você falou, desde 2018. Sofrendo aí. Não tem como. A gente está na indústria, a gente está vivenciando o mercado na indústria, mas a gente está com a pega em risco também. Porque é uma agulhazinha que pica a gente. Já era, não tem como voltar. Não tem como voltar. E aí eu tenho que falar de mercado aqui pro pessoal e eu não vou conseguir operar. Pô, não dá. O negócio ali começa a mexer com vocês e fala, não, preciso fazer minha operação, preciso buscar aqui também. Porque o desafio que você tem no day trade, a hora que você entra ali, sente aquela adrenalina, esquece. E assim, é bom também comentar que day trade é uma parte do mercado, né? Day trade é uma parte que você usa a alavancagem a teu favor para você trazer uma renda extra, para você rentabilizar, trazer um alfa para sua carteira. Mas quando você começa a adentrar no mercado financeiro, você percebe que o mercado financeiro é muito mais do que o day trade. Tem muita coisa. E você traz todo esse conhecimento de fora para o day trade. É verdade. Por exemplo, a gente estava falando sobre o fechamento da curva de juros. Quando você começa a ter uma visão mais macro, você percebe, por exemplo, esse fechamento, porque o Copom ele deu um pivô na ata, você percebe que pode trazer uma volatilidade. Aí você tem a questão do carry trade que favorece o fluxo entrando no Brasil, né? A bolsa subindo, que gringo está comprando e a indústria toda está de fora. Aí você fala, cara, eu olho para a composição, que você mostrou a ferramenta para mim na plataforma lá, a composição do índice, quem está puxando o índice? Vale, Petro, setor financeiro. Aí você fala, opa, é um gatilho para eu poder falar assim, eu não vendo, eu compro. Muda a visão que você está tendo. Ver os papéis que ainda não tiveram esse movimento. Exatamente. Você começa, o fluxo que está indo, igual você consegue ver na plataforma, que é dos estrangeiros, quanto de dinheiro ele está colocando. Se eu não me engano, em janeiro ele colocou mais dinheiro do que ele colocou ano passado inteiro. Muita coisa, né, cara? E para os caras é dinheiro centavos, né? É pouco dinheiro para eles. Então ainda tem muito para chegar. O Trump está ajudando aí, acho que o Trump é o cara que mais ajuda o Brasil aí dos últimos dias aí. Então cada vez que ele acaba tirando a hegemonia do dólar, a hegemonia dos Estados Unidos, o pessoal precisa correr atrás de colocar dinheiro em outro lugar. E aí, consequentemente, a gente consegue pegar.
e conseguir relacionar isso é o que acaba abrindo bastante oportunidade. Agora tem também a questão do Japão, né? Teve a eleição lá, tem envolvimento com o Fair Trade, é uma política expansionista, vai gerar inflação, aí você tem a curva de juros que empina lá de 30, 10 anos, afeta a curva de juros dos Estados Unidos, você tem essa migração de... A China falando que, não, que é para vender os títulos lá do Tesouro para comprar americano. ouro, né? Então é legal. Inclusive a gente surfou bem ali essa virada do IMAT, né? Porque a gente pegou até o finalzinho do ano passado, até o começo desse ano, você tinha o setor financeiro, utilities, setor de energia subindo, né? Levando a bolsa imóvel e o IMAT lá no low. Então assim, ninguém tava falando da virada. A Vale, quando ela virou, ela foi com tudo. Foi com tudo. O negócio foi ignorante. Então a gente conseguiu surfar bem esse movimento também. Então, quando você tem essa visão de mercado, que você vai ganhando com o tempo, né? Porque a gente precisa entregar uma sopinha, depois você vai para a feijoada, né? Você começa a perceber e ter um pouco mais de malícia para você fazer o seu trade. Por exemplo, a gente vai falar de microestrutura de mercado. Você entender a profundidade do book, você vai ver que é um feriado nos Estados Unidos, você sabe o nível de alavancagem que você pode tomar ou não. Você começa a entender o contexto operacional, né? Se o mercado está realmente com um giro, se é um dia de volatilidade, que é um ano que a gente está vencendo, que promete muita volatilidade por causa das eleições e por causa dessa questão lá fora também. Então eu venho desenvolvendo um trabalho com a galera que me acompanha com esse mindset, né? Tentar sempre trazer a consciência da pessoa, entender o mercado, entender como ela pode usar o mercado para aumentar o seu patrimônio, né? Porque o mercado é um lugar que ele tem esse benefício que você consegue alavancar, crescer. Como eu mencionei, eu fiz o patrimônio, eu consegui ajudar a comprar a casa da minha mãe, que ela morava de aluguel, tive capital para poder casar. Então, assim, são coisas que você consegue fazer, mas você precisa fazer com responsabilidade. Sim. Você precisa fazer com muita responsabilidade. Então, assim, o nosso trabalho aqui, né, de divulgar conhecimento, a plataforma, é para entregar para a galera um caminho mais fácil, né? Que antes, lá em 2015, não tinha. Não tinha nada disso aí antigamente. Eu sou um pouquinho da frente, tinha até que algumas coisas, mas era muito escasso você ter conteúdo, curso, qualquer instrução ali era coisa rara. Não tinha tanto assim no mercado. Mano, teve alguns pontos que você foi contando da sua história, eu quero voltar pra gente ir tirando, que eu fiquei com algumas dúvidas. Primeiro ponto ali do Bradesco. Como que você realmente conheceu a ação? Foi porque o pessoal chegava perguntando pra você, você teve que correr atrás de saber ali para responder, ou foi alguma outra coisa? Na verdade, eu já conhecia. Quando eu estava no colegial ali, né, finalzinho para ir para a faculdade, eu era guitarrista, eu queria ver de música, tocava pra caramba, cara. Não sei quem, Kiko Loureiro, Joe Satriani, Steve Vai, eu tocava todos esses negócios, era uma loucura. Só que música no Brasil... Não dá dinheiro. Aí, meu irmão, ele tinha opções, ele fazia financiamento. Para quem não sabe o que é financiamento, ele tinha as ações da Petrobras, por exemplo, e aí ele vendia uma opção de compra fora do dinheiro, ele recebia o prêmio, fazia caixa e recomprava as ações. E ele tinha livros. Aí eu buscando ali, falei, pô, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu vou tocar esse negócio aqui que não tá dando muito certo, ou vou... Aí eu peguei o livro para ler, né? Eu tava uma tarde aí buscando algumas coisas para ler, eu gostava muito de psicologia, eu tinha acabado de ler um livro do Freud. Algumas coisas se encaixam, né, cara? É muito legal isso. Gostava muito de programação neurolinguística, né? Sempre tive uma veia mais também comercial. E aí eu peguei um livro, agora eu só não lembro o nome exato, mas era algo como investir na Bolsa de Valores. Tinha um gráfico assim, né? Aí eu comecei a ler, eu falei, cara, o dinheiro tá aqui, mano. O negócio é aqui que tá. Aí o que aconteceu? Eu entrei no Bradesco porque eu pensei que eu ia entrar para operar. Entendeu? Eu pensei que eu ia entrar para fazer, mexer com o mercado. E na verdade não, eu entrei lá como um escriturário, para quem conhece como é que funciona ali o Bradesco. Aí eu fui galgando, virei escriturário, depois eu fui para caixa, depois eu virei gerente. Quando eu entrei na parte de gerente, a galera tinha meta pra caramba para vender, eu também tinha, mas eu vendia bem. E aí eu acho que eu vendia bem porque desde moleque eu cheguei a vender saco de lixo na rua. Eu gostava de fazer alguma coisa. Gostou de empreender desde jovem? Eu vendia, minha mãe ela fazia algumas coisas, eu vendia para os amigos. Eu sempre troquei muita coisa, sabe? Tipo, fazia trade desde criança. Sempre fiz muita coisa. Inclusive eu tive um filho recentemente que está com 3 meses. Aí esses dias eu fui no pediatra. E o pediatra falou assim: você tem que ficar esperto, que nem todo choro é uma angústia. Às vezes você atende ele e já tá meio que... ele vai chorar. Eu falei, ele tá treinando comigo. Tá na veia, né, cara? Mas aí, voltando lá, quando eu entrei no Bradesco, eu entrei, e aí a galera não queria pegar esses assuntos, né? Não queria pegar coisa sobre crédito imobiliário, não queria pegar sobre ações, porque era um BO, sabe? Demandava um tempo e os caras precisavam vender. Explicar é difícil, e os caras precisavam vender para bater meta.
E eu não sei o que eu fazia, que eu conseguia vender, e aí eu E ficava fazia isso. lá. Só que, olha que legal, sabe por que eu acho que dava certo? Porque quando eu pegava um cara que precisava resolver um negócio e não tinha ninguém para dar esse atendimento, e a pior coisa é quando você vai numa empresa e você não tem. Não tem o atendimento. É, e o cara vê que você está disposto a fazer um negócio, você cria uma fidelidade, e aí você consegue outras coisas, entendeu? E aí eu, nesse patamar, igual as coisas, é engraçado, né? Como as coisas se juntam. Eu peguei, comecei a levar os documentos na corretora, porque para eu enviar para o malote demorava muito e dava muito problema, eu não tinha feedback. Era Aí você muito. chegava e ia. Aí eu tava na Paulista, eu ia até ali a Trianon Máximo, né? Eu tava na Consolação. Aí eu cheguei e conheci, acho que era o Luiz o nome dele. Faz muito tempo, isso aí foi que em 2011. Aí ele mandou eu entrar lá na corretora, eu entrei assim, toda aquela mesa, aqui, os computadores. Aí eu ia aqui, eu falei, caraca, meu, é isso que eu quero pra minha vida. Que é aquelas telas piscando, é outra vida, né? Nossa, mas assim, é aí que é interessante. Foi difícil para mim, porque eu sou um cara humilde, né? Eu vim de uma família bem humilde. Meu pai faleceu 15 dias antes de eu nascer, minha mãe tem Eita. 5 filhos. Imagina o BO que foi para conseguir criar uma família como essa. E aí, as coisas nunca foram muito fáceis para mim, né? Então, eu fui fazer uma faculdade que não era uma faculdade renomada, né? A gente acaba não largando na frente, né? Tem todo o que correr para conseguir Para chegar, chegar né? É no nível muito dos difícil. caras. E aí, quando você vai pro mercado financeiro, você está lidando com os caras que são muito inteligentes. Estudou USP, Poli, só faculdade top. Os caras têm uma família com base, com grana e tal. Aí quando eu entrei lá, cara, eu me sentia um peixinho fora. Era uma coisa muito louca, uma angústia assim, mas eu falei, cara, eu vou pra cima. É oportunidade, não tem o que fazer. E eu conheci muita gente lá, conheci o Mikael, que abriu depois um escritório na gente autônomo na XP em 2011, até chamou eu na época para lá com ele, acabei não indo. Acho que o primo, não tenho certeza, tá? Posso estar falando uma coisa errada aqui, mas eu acho que o primo que foi sócio dele, numa época também, o cara cresceu muito, então assim, é bom que você conhece muitas pessoas, né? E você conhece muito do mercado. E ali eu atendi os clientes, né? Os caras falando de opções, falando de ações, analisando a carteira do cara, analisando ali a parte de fundamentos. Eu sou analista técnico hoje, eu não sou analista fundamentalista, mas a gente tinha que olhar relatório, a gente participava de call todo dia, na parte da manhã, com os analistas, para entender o cenário macro do mercado. Só que o interessante, Léo, é que em 2011 nós tivemos a repercussão negativa da crise de 2008. Só chegou mais pra frente. E na época, a gente não tinha escritório de agente autônomo. Então, o Bradesco ele tinha escritórios em vários lugares do país que eram salas de ações. Então, ficava um cara lá dentro da sala, atendendo os clientes da agência, dentro de um hospital muito renomado, e ele fazia essa ponte para a corretora, né? E aí, era uma loucura, cara. Tipo, todo dia era uma varredura de 5, de 10, 20 pessoas indo mandando embora. Nossa, ambiente. Aí eu comecei a perceber que eu ia rodar. Aí começou a correr atrás para Aí fazer eu outra fiz coisa. uma migração, eu consegui voltar para a agência e eu voltei como gerente de pessoa jurídica. E isso é legal, cara, porque assim, eu tive uma noção de mercado, de visão de gerenciar a empresa. Você conversar com o dono da empresa, você abria a conta. Aprende muito, né? Que são pessoas, principalmente no Brasil. Quem tem empresa, os caras são diferenciados. Porque aqui, cara... Trabalhar com o fluxo de caixa da empresa, você entender o que você pode fazer de empréstimo para o cara usando o fluxo de caixa. Então esse know-how também me ajudou bastante. Só que não era o que eu queria, né, cara? Queria treinar. Eu queria treinar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou tentar tocar minha carteira de ações e vou tentar tocar um negócio para mim. Aí foi quando eu saí do Bradesco e acabei ali que não deu muito certo, né? Quebrei. Aí até entrando agora no outro ponto que eu ia perguntar para você, quando você foi para o Safra. Porque você foi para o Safra, você mexia ali com operações, mas não era parecido com fazer trade, né? Não. Como que era, tipo, explicar para o pessoal como que é você dar taxa para o pessoal, como que funciona, você tinha carteira para poder operar também em posição, ou você ficava ali mais para zerar o net, dar taxa, como que era assim, de diferença entre o que você fazia no Safra e o que é realmente operar, pessoal? É tipo um broker, né? Como eu fazia na corretora do Bradesco. Só que no caso do Safra, você já tem ali meio que os produtos específicos para o cliente. Então, você não tem muito espaço para ficar ali ofertando alguma coisa diferente, a não ser uma cotação de taxa. A nossa tática lá era a captação de grana, né? Porque quando você você tem um fund para o banco, né? E o banco ganha muito com isso. E aí um volume significativo. A gente está falando de empresa como a Cirela tinha 1 bi lá com a gente, fundo fechado. Então, a gente ficava meio que buscando essa captação. E aí a gente tinha alguns produtos que eram específicos para esse tipo de cliente. Então, por exemplo, você tinha a Vale, ela tinha um produto específico para ela.
E aí a gente negociava a taxa com a tesouraria, porque eles estavam negociando taxa contra os bancos, a gente ficava meio que conversando, entendendo como é que estava o cenário. Então era mais uma pegada de captação de grana, de fluxo, e gerenciar essa captação, o fluxo de caixa da empresa. Então, assim, quando que era o vencimento, para poder ligar para ela e falar, está vencendo aqui, vamos reaplicar, né? Então era uma parte mais de captação. Não era trade, alguém não estava, por exemplo, passando recomendação de ações, né? Não era ações, era fundo fechado, era debêntures, era mais a parte de renda fixa, mas voltado à empresa. Chegava a mexer com DI, essa parte, não? Não chegava a mexer com DI, não. Mais debênture e coisa. Fundo fechado, tal. DI eu acabei não surfando essa um mercadinho tranquilo, né, para operar. Assim, entendo, né, de estudar, depois de conhecer a galera do mercado, mas não cheguei a mexer com ele, não. Mas o legal é que, assim, você tem a vivência de ser um broker, né? Você conhece, tem o contato, tem um broker, né? Que é o cara da renda variável, que é o que eu fazia no Bradesco, e tem o cara que vai também atender a parte de renda fixa. No Brasil, a área de renda fixa, como você falou de DI, ela é muito grande. Foi um dos que mais cresceu aí, né? É por causa da taxa de juros. Então, assim, por exemplo, você pega o trader lá nos Estados Unidos, o cara, ele sempre tem uma taxa muito pequena, então ele consegue buscar uma performance em renda variável. Ele é obrigado a buscar. Aqui, aí você tem uma mudança de cenário lá onde você tem a taxa subindo, os caras vão ter que patinar um pouco. Aqui não, o cara ele já sabe operar DI, ele já sabe operar a curva de juros, ele sabe se posicionar, por exemplo, fazer um trade em tesouro, como a gente estava comentando, né? Você pega um fechamento, você tem também a parte de empresas que você consegue pegar uma debêntures, uma parte de crédito. Então, assim, a parte fora o trade tem muito conhecimento. Como eu mencionei, o mercado é muito grande, né? E você acaba trazendo isso para o trade. E renda fixa é onde está o dinheiro no Brasil, né? Querendo ou não. Sim. O pessoal aí, você vê aí grandes bancos, a maioria fez o capital mesmo em renda fixa. Parece difícil, a gente está acostumado com renda fixa ali, não perde dinheiro, tranquilo. Mas aqui, quando a gente fala de DI, quando a gente fala dessas operações, o loss é muito maior que índice, dólar, o contrato é extremamente pesado e não souber o que está fazendo. E a empresa precisa captar dinheiro também para fazer o empreendimento, e a empresa sempre está fazendo isso, ela rola a dívida dela, né? Ela precisa captar, essa parte de captação também de grana para a empresa, é um mercado que tem muito espaço. Inclusive fundos, né? Os fundos que mexem com essa parte de crédito, são fundos grandes e que dão muito certo, né? Diferente do fundo multimercado no Brasil, que tem também sofre bastante, porque como que você performa com uma taxa de juros de 15%? Você bater o CDI já é uma sofrência da bexiga. Poucos fundos conseguem fazer essa performance, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Buca, né? Com o Buca lá no TC, e é um dos caras que bate. É um monstro aí no multimercado. O cara opera muito. Caramba. Então, assim, mas é um mercado muito grande, o mercado de renda fixa no Brasil. É muito top mesmo. Outro ponto que você foi comentando, eu queria saber um pouco mais, até para dar dica pro pessoal, foi o papo que sua mãe falou ali para você, quando você acabou voltando ali, meio triste, meio ruim. No próximo dia você falou que acabou tendo prejuízo, depois um ganho expressivo. E aí eu queria que você passasse alguma dica pro pessoal, o que você faz hoje em dia. Tipo, você teve um dia muito grande de loss, no outro dia você opera, no outro dia você diminui a mão, o que você acaba fazendo? Foi o que eu mencionei, né, Léo? A gente tem que ter a maturidade de entender que o mercado não está a nosso serviço, né? Então, assim, você tem uma expectativa, só que você tem que calibrar isso. E arrumar a casa antes de fazer isso, né? Então, por exemplo, eu recebo muitas vezes, a gente que está na rede social aí, o cara que fala assim, eu quero sair do meu trabalho para operar. Eu tenho 8 mil reais. Eu tenho R$1.000. Cara, assim, a gente... Mas é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, porque você vai abordar a pessoa e vai falar assim, olha, não é esse caminho. Só que você pode jogar um balde de água fria na pessoa e tirar toda aquela... Que é um momento legal, né? Que a pessoa está tentando ali entrar no mercado. O que não é legal é fazer essa loucura, né? Quando eu saí do Itaú, eu estava planejado para operar. Eu tinha grana guardada para pagar minhas contas 3 anos. 3 anos. E tinha grana também para eu poder operar. Entendeu? Que é diferente, né? O pessoal tem que separar o que você vai usar de reserva do que você vai operar. Você tem que ter a sua reserva para você pagar as suas contas se por acaso você não conseguir mais ter a sua renda aí, que é mensal. Você tem que ter um patrimônio que você está gerenciando na sua carteira, por isso que é legal você ter esse conhecimento de mercado, onde você vai ter uma parte alocada em renda fixa, a parte alocada, por exemplo, em fundos imobiliários. Você tem que buscar gerenciar para performar. E o trade acaba sendo um braço disso, né? Mas pode ser também o cara fala assim, não, eu tenho perfil só para operar day trade e eu não tenho dinheiro na bolsa. Tudo bem, eu já passei por essa fase. Foi pelo menos na renda fixa. Só operando e investir em outras coisas, porque existem outras coisas que você consegue ganhar dinheiro. Só que o cara que está operando, qual que é a dica que eu passo?
Primeira coisa, deixa na corretora ou na conta que você vai operar apenas o valor que você vai usar como margem. Hoje as corretoras elas já dão esse serviço. Tem muita corretora aí que disponibiliza 2 contas, a alocação da margem. O que você não pode, que antigamente tinha isso, é você misturar o seu capital, que é um capital significativo, ali, é um capital que você está juntando para o seu patrimônio, com o capital de giro. Porque eu sempre falo isso, patrimônio você não gira, patrimônio você acumula. O que você gira é capital de giro, capital especulativo. O patrimônio você gira com um movimento um pouco menor. Por quê? Porque você está pagando imposto, você tem taxas, você tem aí se você pega um percentual dessa carteira para fazer um pouco mais de risco, beleza. E o cara que está operando day trade tem que ter essa consciência, ele está trabalhando com alavancagem e ele precisa entender que assim o operacional dele não vai encaixar todos os dias. Né? Então a dica que eu falo é a dica que eu fiz para mim. Você tentar dosar quanto você vai entregar, você tem que colocar regras. Eu falo para o cara que está operando, por exemplo, o mercado brasileiro ali na parte da manhã, né? Você tem uma janela de volatilidade da abertura às 9, às 10, às 10h30. E é quando tem alguma notícia. Depois, na parte da tarde, estatisticamente, você tem um movimento. Já é mais tranquilo, morto. O volume cai bastante, a não ser que você tenha, por exemplo... que agora a gente tem o Trump. Agora a gente nós estamos vendo. Agora a gente tem um amigo chamado Trump que acaba fazendo à tarde, às vezes aí tem bastante movimento. Mas o cara que está começando, às vezes, não é saudável e ficar o dia inteiro ali operando. Por quê? Porque ele vai entregar. Que quando você entra numa operação, você está exposto. Você não tem garantia que você vai acertar. Não, e 2 horas de mercado ali, você olhando para a tela, acaba com o seu dia. O cansaço que vem, nossa senhora. A minha recomendação é assim, você criar regras, você estipular o quanto que você pode perder no dia, divide esse valor por uma quantidade de operações, por exemplo, 3 operações, né? E hoje você tem possibilidade de travar a plataforma, né? Enfim, você consegue fazer isso. E outra coisa, fiz uma operação, tomei um 0-0. Fiz outra operação, tomei outro 0-0. Eu sempre falo, ou você não tá bom, ou você não tá operando bem, ou o mercado não tá legal para você. Isso já é um filtro para você falar, amanhã é outro dia. O problema é que amanhã nunca é outro dia para o cara que tá querendo tirar grana do mercado, entendeu? O problema é que amanhã nunca é outro dia. Aí ele acaba na briga contra ele mesmo, ele se joga num mercado que não tem prêmio, né, para pagar o risco que ele está tomando. O Pairo Perretti, o primeiro podcast que a gente fez, ele soltou uma frase que eu gostei muito. Mercado tem todo dia, dinheiro não. E às vezes a gente quer brigar porque não, o mercado está aberto, tem oportunidade, alguém está ganhando dinheiro, tem que ganhar dinheiro também. E você acaba virando uma bola de neve que ali lascou de vez. O mercado ele não é o lugar de quem ganha mais, é de quem perde menos. Quem tem a resiliência de seguir o plano, não ficar olhando muito para o lado, fazendo coisas ali que não tá no seu plano antes de abrir o mercado. Porque um ponto também que as pessoas fazem muito tem um plano tudo bonitinho ali traçado, mas deu 9 horas, parece que aquilo ali foi rasgado. É o famoso dia do surto, né? Acontece, né? Esses são os percalços que a pessoa que está exposta ali operou. A gente chegar aqui e falar, não, você vai chegar num nível de maturidade que um dia você não vai passar. Não, um dia você pode passar. É por isso que você precisa buscar ferramentas para você fazer a sua gestão de risco. Porque o trader de um fundo, ele tem o compliance, gestão de risco. Tem um cara que consegue zerar, o pessoal trava a máquina do cara. O excesso de liberdade que a gente tem hoje, né, para operar, ela acaba sendo igual você dar uma arma na mão de uma pessoa irresponsável, né? Você acaba, se a pessoa não sabe dosar, ela se afunda. Então, assim, é uma ferramenta muito boa, mas você precisa saber utilizar. Nível de alavancagem, né? Entender sobre a questão de volatilidade, em questão de volume, entender sobre a questão de fluxo, né? Como a gente mencionou de feriados. Às vezes você tem um feriado nos Estados Unidos, calendário muito travado, não tem nada para fazer. É o que você falou, né? O mercado tem todo dia, mas dinheiro nem todos os dias. E às vezes você vai performar muito bem numa semana, na outra semana você não performa, mas você vai chegar no final do mês e você tá feliz. Porque o que vale é o final do mês, correto? O prazo ali você tem que ter para você poder fazer o seu financeiro. E, é igual, às vezes eu falo pro pessoal, tipo, como se fosse uma loja. Falou que teve loja de roupa. Tem dia que você tem que comprar o tecido, tem dia que você tem que pagar o funcionário. Tem dia que não entra cliente na loja. Tem dia que não entra cliente, você vai ter que pagar a conta de luz igual. Então, o dia do loss leva muito como o dia que você foi no mercado comprar ali o seu produto para você poder vender depois. Exato. Porque toda empresa, todo empreendimento, você tem um dia que você vai pagar a conta e depois você vai tentar vender com lucro. No mercado, o pessoal acha que é simplesmente ganhar todo dia e todo dia eu preciso fazer dinheiro, e acaba se frustrando e acaba prejudicando muito por conta disso. Né? Lidar com o não do mercado é muito difícil, né?
É que acho que é muito rápido, né? É muito rápido. Tipo, normalmente quando você toma um loss é minutos ali que você já toma. Assim, Aí já sobe o sangue, você já quer se vingar do mercado, né, velho? Quem nunca tomou um loss ali 9h10, 9h15 já acabou o dia? Você fez tudo Nossa! certo, né? Você acordou cedo, viu todas as notícias, fez o call de mercado, fez toda a sua estudo de que você ia operar, cenários, aí quando você vai lá, você fez 10 operações, 9 e 10, você fala, pô, acabou meu dia 9h10, o que eu faço a partir de agora? E é onde o pessoal se enrola. Outro ponto, mano, que você falou da sua história, eu queria um pouco entender melhor com você. Você falou que você tinha um capital, você usou uma parte para ajudar ali a comprar a casa da sua mãe, e a outra parte você usou para casar. sim. Você então diminuiu esse seu capital de giro que você tinha para poder continuar operando por conta dessas aquisições. Sim. Como que foi essa fase que você teve com menos capital ali, porque querendo ou não acaba dando um pouco menos de segurança, né? Teve alguma mudança psicológica, alguma coisa na estratégia? Teve, assim, essa mudança em segurança que você mencionou, ela não foi tão significativa porque eu me realoquei. Então eu não tinha aquela renda mensal, eu passei a ter. E aí o capital que eu usei para operar foi um capital diluído e eu diminuí a posição, né? Eu não estava mais operando do mesmo tamanho que eu operava antes. Só que nem todo esse capital que eu tinha era alocado para day trade, né? Como eu mencionei, era um capital que eu tinha reserva financeira, um capital que eu tinha guardado em carteira, em outras coisas, e o capital que eu usava para operar, né? Então eu fiz essa diluição, não encerrei tudo. Aí a parte que eu usei do capital para operar, eu diminuí a mão, e aí eu tinha a entrada de salário por mês, que me deixava um pouco mais confortável. Dava uma tranquilidade. Agora, se você não tem, se você vai fazer esse tipo de movimento, o problema é que se você querer buscar o mesmo resultado, né? Que aí você está com um risco muito grande para o seu porcentagem de capital. Exato. Que eu acho que também é um erro que o pessoal acaba cometendo, né? Tem pouco capital e só vê lá, é só R$100 por operação que eu estou tomando de loss. Uma coisa que não passa, que a galera não percebe, desculpa te interromper, se você tem um capital e você perde 50% desse capital, você precisa fazer 100% dele. Para poder voltar ao zero. E um ponto que eu falo, bato bastante com o pessoal, um mini contrato é pouca coisa, ninguém consegue ganhar dinheiro com mini contrato. Mas um mini contrato, se a gente está falando de dólar, o Notion é R$50 mil, $50 mil, né? E o pessoal acaba colocando ali o capital dele. Se você vai ver o tamanho do seu risco em porcentagem com o capital, pô, tomou 4 stops, 5 stops, você tá fora. Verdade. E querendo ou não, igual a gente tá falando, você tem que ter um prazo ali para você conseguir tomar os stops e não sair do mercado. Acho que o maior segredo do trader é nunca deixar morrer, né? Porque se acabar o capital, você quebrou, você morreu. E é um ponto que eu acho que o pessoal precisa tomar um pouco mais de cuidado. Eu falo que a gente tem ali alguns riscos, né? O risco de mercado, que é um Twitter do Trump, por exemplo. O risco de liquidez, né? O que é você não consegue sair de uma operação. Por exemplo, quando eu estava operando ali em 2015, tinha leilão do Banco Central no dólar, a época da Dilma, lembra? E aí o leilão travava, vai ser posicionado. Nossa, aí você dobra o 20 joelho, pontos ao contrário. faz uma oração para ver se volta a teu favor. Importante, né, cara? Não, o momento que mais marcou para mim no trade, meu, foi um leilão na época do Paulo Guedes, que foi um leilão da Petrobras, que não vendeu nada. Meu, eu tava posicionado, eu vendi no dólar, e, meu, eu saí a um tique da onde entrou em leilão. Caraca. Meu, eu fiquei 15 minutos olhando pra tela, eu não me mexia. Porque, tava pesado. Não, eu tava com a mão cheia, Tipo assim, se não tivesse zerado na hora que zerou, que foi no tique que entrou em leilão, tipo assim, eu tinha perdido 3, 4 vezes mais do que era pra perder na operação. Isso pode acontecer. Faz parte do mercado. Por isso você tem que ter essa folga pra poder operar. Mas, meu, esse dia eu lembro que eu fiquei 15 minutos, só piscava, eu olhava pra tela e não me mexia. Geralmente essas coisas acontecem só quando você tá com a mão cheia, né? Não, nunca era mão leve, né? Não é mão leve, você acerta o trade. Meu, esse dia foi um dia que marcou, falando nessa parte de liquidez, né, que você falou. Aí você tem o risco de mercado, o risco de liquidez, o risco operacional, que é a luz caiu. Eu não tinha uma estrutura, eu não pensei nessa possibilidade. Pô, você tem um no break, você tem que ter 2 internet, né? Você tem que ter o contato da corretora ali, você tem que de repente ter um notebook. Não, e hoje em dia, isso aqui, né, o celular celular ajuda muito. Porra, mas que nem eu entrei em 2018, você ainda entrou antes. Em 2018, esquece operar pelo celular. Não tinha como. Tinha uma época que você ia entrar no home broker, você mandar uma ordem, demorava uns minutos ali para a ordem ser executada. Pior que era, não, era. Ou quando você não tinha que usar uma plataforma para ver gráfico e uma plataforma para operar. Exatamente. E aí, por último, você tem o risco de alavancagem, que é o risco de crédito.
Essa aqui é que às vezes passa O pessoal se desapercebida. mata. Que é como você falou, por exemplo, você tem ali um dólar que você está operando com. Mudou a margem agora, né? Se não me engano, está 140. O índice tá com 155 e eu acho que o dólar é 140, se não me É, engano. então, assim, teve uma época Na na pandemia, pandemia que o era... dólar era 15, né? E o índice E o índice era. era 20. Pô, aí, assim, faz parte, o mercado financeiro é isso. O mercado financeiro vai olhar para aquilo que ele vai buscar margem para ele. E o trader ele tem que aprender. Por isso que eu falo, ele tem que aprender a entender do mercado, entender da indústria e entender do psicológico dele, porque ele está lutando contra isso tudo, né, para tentar tirar. Tá todo mundo brigando por uma parte de dinheiro do mercado. Todo mundo quer o capital. E aí o cara tá alavancado, ele tá operando com 15, hoje 140, com um contrato que vale 50. Se ele não tem o capital, e vamos supor que aconteceu uma notícia, entrou em leilão, sei lá, estourou uma guerra do Estados Unidos com o Irã. Estados Unidos com o Irã, ou qual que era que estava tempo atrás aí? Teve o ataque da Venezuela e a China invade Taiwan, a Rússia invade a Europa por causa da Ucrânia, enfim, tem uma guerra ali ou uma história, uma pandemia novamente, sai uma notícia, sei lá, de que alguma coisa que vai travar o mercado. E às vezes o mercado pode vir contra você. A corretora, ela vai te disponibilizar a alavancagem, mas ela também está tomando risco. Sim. Porque ela tem a alavancagem que ela está permitindo você operar, porque você não vai passar posicionado para swing trade, você vai zerar sua posição no day trade. Então a B3 fala assim, ó, se ele não passa posicionado, ele alavanca. Se ele passa posicionado, ele tem que colocar um percentual Maior. por causa do ajuste para não dar inadimplência. Então entender essas coisas é fundamental. Porque às vezes o cara não está na sede de operar, ele vai lá, faz um curso de análise técnica, fala, pô, e não entende, né? Então assim, mas isso também não é uma coisa para você não operar, porque é aquele negócio. Você já investiu em gado? Não. Você investiria? Não conheço nada. Entendeu? Quando você não conhece, é risco. Você está no escuro. Agora, quando você entende o que você está fazendo, você tem informação, aí você sabe onde você está pisando. Aí você sabe calcular, você sabe avaliar, né? Então, assim, tem que buscar o conhecimento. E hoje, conhecimento tem... Tem bastante na internet. Então, já até puxando o jabá aí, se inscreve aqui no canal, que tá vindo bastante conteúdo. A gente tá com ciência do risco, falando da parte mental com o Guilherme Cardoso, parte técnica com o Guilherme Cunha, trazendo vocês que estão assistindo aí para tirar as dúvidas, fazer uma mentoria aí com nossos especialistas. E também tá vindo muito conteúdo aqui do Rocket Cash, trazendo pessoas aí, lendas de mercado, que realmente opera, tá colocando o capital em risco para tirar dúvida, matar aí todo os pontos aí que às vezes as pessoas têm muita dúvida ali, tipo, dá para viver de mercado? E a gente vê aí, tá trazendo, trouxe você, trouxe o pessoal no primeiro aí, que a família vive de mercado, é bem interessante Legal. ver, e mostrar isso pro pessoal. E agora, queremos pensar um pouquinho mais para frente. Agora, você contou toda a sua história, todos esses pontos aí, foi trazendo bastante aprendizado pra gente. E o que você tá vendo no mercado agora, cara? Você fala... Cenário, você acha? Porque a gente tá naquela fase política, Trump, fiscal nosso com problema, cada hora aparece um imposto novo, tá uma bagunça geral assim, mas o que você tá vendo pro mercado para esse ano? É um ano que promete muita volatilidade, então quem está operando intraday ali é um ano muito bom para operar, mas sempre colocando, né? Sabendo o que tá fazendo. Sabendo o que você está fazendo, porque você tem muita volatilidade, você vai ter notícias que vão acontecer ali, por exemplo, essa questão de eleição também traz muita volatilidade. Então, na parte interna, você tem a parte das eleições que promete volatilidade, né? Vira e mexe está saindo uma pesquisa de mercado ali que vai fazer o mercado mexer. Você tem o pivô do Banco Central com relação aí à queda da taxa de juros, né? Que também está muito atrelado à questão da perspectiva das eleições, porque você tem dois cenários. Se você vê um cenário que é favorável a uma política mais pró-mercado, o mercado vai puxar, vai bater na frente, né? Então ele vai querer reduzir ali o custo do dinheiro na frente. E isso é benéfico para a bolsa. Só que aí que acontece? É aquele boato fato. O mercado ele geralmente antecipa essas coisas. Então você tem que entender que essa leitura, mas saiu uma notícia, por que não aconteceu? Porque o mercado sempre está tentando antecipar. Então, assim, na parte interna, você tem essas questões que vão trazer ruídos para o mercado e vai trazer volatilidade. Eu acho que se o cenário pró-mercado acontece, isso é bom, né? Porque você tem uma mudança de perspectiva para a taxa de juros, para crescimento do nosso país, né? Em relação a investimento na área privada, porque o que faz o PIB crescer de forma consistente
e saudável é o investimento na nossa indústria, que também é muito ruim a indústria, porque praticamente a gente exportou nossa indústria para a China, né, e importou a inflação. Então, se você tem essa mudança de perspectiva na política, para frente, é bom para o mercado. É bom para o mercado se o Brasil faz essa questão de lição de casa. Agora, se vem uma política que não é tão pró-mercado, eu não vou julgar se é bom ou não, né? Porque eu estou no mercado, então estou ganhando pela perspectiva do mercado, mas podemos ter um desafio muito grande e vencer o que aconteceu no finalzinho de 2024, quando teve a reforma ali que o Haddad sobre o fiscal, né? Eu tinha uma expectativa muito grande que teria uma reforma boa e acabou que não teve. Você tinha barata voa no DI direto, né? Subindo, o dólar subiu quase a 6 e pouco. 6 e pouco, foi um movimento bem forte mesmo. Foi muito forte, assim. Aí, dominância fiscal entrando na narrativa, né? Por quê? Porque você tem uma perspectiva que você não vai ter corte de juros, o governo precisa se financiar, para se financiar e vai ter que emitir dívidas, e aí as pessoas, os investidores vão pedir mais taxa. Se eles pedem mais taxa, né, a taxa de juros não cai. E aí você também tem a parte de fiscal, que você não tem uma redução de gastos, né? Aqui não entra nem o critério se vai reduzir gastos de pessoas que precisam, de benefícios, etc. Mas assim, não tem uma estrutura de um estudo. Não tem um plano, né? Exato. E você tem um aumento de imposto. E ainda você tem gastos por fora do orçamento. Então, assim, isso tudo dificulta você pensar num país que vai gerar crescimento e crescimento saudável, e isso é bom para o mercado. Na verdade, nesse caso, vai ser ruim para o mercado. Olhando para fora, você tem ali essa questão das eleições que acontece ali no meio do ano com o Trump, né, que pode dar um impeachment ou não, né? Então também eu acho que traz volatilidade. Você tem o Trump, ele com uma tática de reindustrializar os Estados Unidos, então ele está meio que quebrando alguns acordos comerciais, né? Ele meio que não quer mais que a galera fique debaixo do guarda-chuva dos Estados Unidos, mas trazer um Estados Unidos mais forte. Então, assim, é uma mudança muito grande, significativa, coisas que foram feitas lá depois da Segunda Guerra Mundial, né? Estão sendo quebradas, mas pela perspectiva dele, né, entende que é certo, né, porque você vai a ideia é você reduzir o dólar, né, porque o dólar, como uma moeda muito forte, é legal, mas também o custo é muito alto para os Estados Unidos, né, porque ele também passou por isso de investir na indústria da China, e a China é uma concorrente muito grande, que vem tomando muito mercado aqui nos países do Ocidente. Então, eu acho que assim, na parte dos Estados Unidos traz muita volatilidade, a gente tem que acompanhar como é que também vai ser a questão da geopolítica, né? A gente teve uma mudança... Toda hora uma guerra, um problema. Uma mudança muito significativa, por exemplo, na questão do Bitcoin. Bitcoin, que era uma promessa de uma moeda que seria ali substituir o dólar, e depois que era uma moeda por causa da inflação, ela não se provou, né? Quando veio a pandemia e veio ali toda a parte de inflação, você teve uma mudança significativa nessa questão do Bitcoin. E aí o Bitcoin hoje está sentindo bastante, principalmente também o caso do carry, né? Porque você tem ali o dinheiro emprestado com custo barato do Japão, que vai para IA, vai para Bitcoin, e aí os valuations começam a ficar muito caros, o capex da IA está sendo colocado em xeque, porque você não sabe se vai ter o retorno que de fato só para esse ano, para investir, já está programado 600 bi de dólar. Entendeu? Cara, é dinheiro. Você viu que ontem, quando eles soltaram aquela ferramenta que é na parte de planejamento financeiro, o setor financeiro sentiu. Por quê? Porque vai virar commodity. E aí os caras começaram a bater no setor financeiro e começaram a comprar a indústria, né? Que é alguma coisa que ainda não tem, aí ela não consegue baratear tanto a parte da indústria. Então, assim, essa rotação de mercado que acontece é muito boa para o país emergente, desde que... E a IA, você acha que realmente ou vai ser o futuro, tudo vai mudar com a IA? E principalmente um ponto que o pessoal está batendo bastante é a mudança de emprego que está tendo nos Estados Unidos por conta da inteligência artificial. Você acha que a IA veio realmente para revolucionar tudo como a gente vê? Ou você acha que talvez não é tão agressivo igual o pessoal está precificando? É que assim, quando a gente olha para a IA, olhando para a bolha que a gente vive, o mercado vai sempre jogar a favor, porque é onde está o dinheiro, e é onde eles estão ganhando grana, entendeu? Só que chegou num momento agora que o investimento é tão grande que não se sabe se vai dar o retorno que espera. E aí começam a falar que é bolha, entendeu? E aí a promessa de realmente melhorar a produtividade, aumentar o PIB dos Estados Unidos, é uma promessa que faz sentido na teoria, eu acho que sim. Eu acho que para chegar lá, a gente não está ainda nesse nível, mas eu acho que chega rápido, né? Pela velocidade do investimento na área. Tanto dinheiro que estão colocando, é brincadeira. Mas eu sou um pouco cético em algumas coisas, por exemplo, a parte de robótica, robonoides. Por quê?
A teoria é o seguinte, você vai aumentar a produtividade, aí a gente vai filosofar aqui, você vai aumentar a produtividade para você reduzir o custo, só que quem vai comprar? Entendeu? Você vai ter mas vai ter uma relocação, as pessoas que perdem emprego, tudo bem, só que você vai ter uma desigualdade muito maior, Muito maior. entendeu? Então, assim, olhando pro mercado, eu acho que a gente chegou num momento que está caro e agora a avaliação está sendo um pouco mais rigorosa, porque você tem uma expectativa de que tenha resultado de fato e gere de fato esse resultado de produtividade. Olhando fora mercado, eu acho que tem esse desafio social que é importante também entrar na pauta, porque você está falando de pessoas, de emprego, etc. Que eu acho que a gente está muito próximo de chegar nesse patamar, mas eu acho que é um dia de cada vez, cara. É difícil fazer essa previsão, né? E eu conheço pessoas que investem muito nessa parte Robonoid, Tesla, essa filosofia de trazer essa mudança, que tem grana também, né? Fundos de investimento estão alocando dinheiro nisso, mas eu acho que é um ponto aí de observação, porque vai precisar colocar leis, vai precisar colocar regras, enfim. Porque o negócio aí tá muito avançado, mas igual você falou, é muito investimento que o pessoal tá fazendo e não sei se vale tanto quanto que você consegue, tipo, tirar do time para colocar e Posso realmente fazer vale uma a pergunta pena. para você? Claro. Você consegue metrificar hoje o quanto a IA trouxe de resultado para você financeiramente? Você tem isso? Não, financeiramente sim, não. Na produtividade me ajudou e muito. Mas Mas aí, financeiramente é não, difícil. reduziu, por exemplo, bastante a questão de custo de trabalho, né? Você aumentou Muito. muito sua produtividade. Mas o resultado aumentou da mesma proporção ou não? Cara, pra mim até que sim, por conta do que eu fui conseguindo galgar mais, tipo, de executar muito mais ou menos ao tempo curto, essas coisas assim, às vezes não precisar. Eu uso bastante, tipo, pra fazer uma thumb, pra fazer vídeo, fazer conteúdo, pra montar roteiro também, que a gente tá trazendo bastante conteúdo. Cara, a velocidade que você consegue empregar ali na IA é muito mais rápido. Pros cortes aí que o pessoal vai ver bastante aí também, a IA, se eu precisasse colocar um desenvolvedor, um editor, né? Igual uma live aqui que a gente tá batendo 1 hora. Aqui vai sair 40, 50 conteúdos. Se eu precisasse de um editor, eu precisaria pagar o editor, teria todo esse empenho. Mas eu não sei se é na mesma proporção no que o pessoal tá investindo. É isso que eu ia te falar. Porque assim, você consegue ter uma ideia de resultado financeiro, né? Como você mencionou da questão da edição, e com relação à parte de produtividade, que de fato tem, né? Só que eu acho que Não é tão não é expressivo tão assim ainda. expressivo ainda quanto a todo o capital que foi alocado, entendeu? Sim, Porque concordo. virou commodity. Hoje você tem IA para tudo, É verdade. entendeu? E aí, será que os caras vão conseguir realmente pagar o custo disso tudo? Então você percebe que as empresas começaram a fazer acordo entre elas, e isso é um cenário, é um desenho que começa a gerar uma A certa. Apple tá usando a do Google, se eu não me engano, né? A Gemini, tá Mas, virando aquela. então, mas aí você começa a se questionar, porque o dinheiro fica entre eles, entendeu? E aí, se o negócio não começa a dar resultado, na mesma proporção, eu acho que a gente pode passar por um drawdown, quebra de expectativa, e depois as coisas se ajustarem. Igual aconteceu com a bolha da internet. Né? Você tem ali todo aquele boom, aí depois dá uma quebrada, depois realmente o negócio funciona. Começa a valer Funciona. realmente. Funcionar, eu acho que vai funcionar, vai trazer resultado, já está trazendo resultado. Mas eu acho que vai passar por uma quebra de expectativa primeiro. Não é tão expressivo, né? Por Aqui enquanto, uma não. pergunta agora, ó, indo pro final, um bate-bola. Uma pergunta aí que você falou bastante da bolsa, do Bitcoin. Eu acompanho muito o Twitter, não sei se você é muito afinco lá no Twitter, mas tem uma briga lá que o pessoal faz entre o Ibovespa e o Bitcoin. No achismo mesmo, aqui mais pela resenha, até o final do ano, você acha que quem vai estar com uma valorização maior? Bitcoin ou bolsa? Comparando o ano fechado. Cara, é difícil falar porque o Bitcoin tá nas mínimas e a bolsa tá nas máximas. Né? Não, e tipo assim, Bitcoin 5% é um dia comum, né? É um candle de 5 minutos dá 5% do Bit. O pessoal lá tá numa briga grande aí que foi, eu acho que fecha em junho ou setembro, para Bitcoin e o Ibovespa. Todo mundo bateu em quem falou que era o Ibovespa, mas o Ibovespa tá dando banho. Eu acredito que o Ibovespa ele possa realizar, sim, pode realizar, mas eu acho que o Bitcoin, se não tem uma mudança que é pró, eu acho que ele tende a ficar. É que tem ciclos, né? Ciclo de realização. Eu acho que ele não faz um topo histórico de novo, não. Acho que ele não supera, não. Acho que ficaria Ibov para cima na frente Maior do que o Bit. do que o Bit. Eu apostaria assim. É uma Cara, cenário eu não complexo. sou, eu fico vendo assim, eu acho que tem uma galera que gosta muito de Bitcoin. Eu acho que para operar o day trade é muito bom, né? Ele Tem muita volatilidade. tem muita volatilidade. 5% para ele não é nada. Mas eu acho a tese do Bitcoin é uma tese muito complexa, porque
é uma moeda descentralizada, aí você tem todas aquelas questões de regulamentação, de lavagem de dinheiro, etc. É uma tese muito difícil, cara. E agora, se eu não me engano, teve uma mudança da Basileia 3, que para o banco, para ter o Bitcoin na sua carteira, ele tem que ter o mesmo valor proporcional ao Bitcoin. Então, qual é a vantagem? Aí começou a ficar complicado. Entendeu? Eu sei, se os Estados Unidos começar a emitir realmente dívida atrelado a isso, pode ser que mude um pouco, né? Ainda mais com esse dólar. Mas se você pegar a correlação, você viu o juros japonês subiu, o juros de 10 anos subiu, você teve o ouro subiu muito, e aí você tem o Bitcoin caindo muito. E o dólar, ele estava também nessa queda, só que o dólar estabilizou. E o Bit continua. E o Bit continuou, entendeu? Então, você não tem mais essa correlação positiva do dólar com o Bit, e você tem uma correlação negativa entre esses ativos. Se esse fluxo começar a realmente dispersar de novo, saindo dessas commodities, que são as commodities metálicas, talvez, né, a gente pode ver novamente. Só que aí, qual que é o cenário para ser favorável a isso? Um cenário que você tem medo de crise geopolítica, de guerra. A China tentando se desvincular dos Estados Unidos porque ela tem receio de ficar comprado dos Estados Unidos e os Estados Unidos bloquear o dinheiro dela. Então ela vai comprar ouro. Ela já vem fazendo isso há muito tempo. O que vai te levar a comprar Bitcoin? Talvez seja por conta desse cenário, para você não ficar preso ao dólar. Só ouro, né? Só ouro. Mas a gente precisa acompanhar os próximos capítulos. Uma análise top aí que você trouxe. Cara, a última pergunta que eu faço aqui pro pessoal teve algum trade que marcou você? Tipo, não falo resultado financeiro, nem nada disso. Mas teve um trade que ficou muito marcado na sua cabeça e falou, meu, isso aqui eu acabei evoluindo por conta de que aconteceu algo, assim? Teve, Petrobras. Comprei Petrobras na época da Dilma, tava na média ali, se não me engano, 7,14. Eu vendia 23. Nossa. Foi um trade que eu passei um aperto do caramba, porque eu comprei, aí caiu, eu vendi, aí eu tomei um stop. Aí eu falei, quer saber, cara, se essa empresa quebrar, o Brasil quebra. Isso foi quando eu fiz a transição do Itaú para operar. Aí eu fui lá e comprei e segurei. Uma boa parte do meu capital. Aí foi daí que veio esse dinheiro que eu consegui comprar a casa da minha mãe e tal. Então, assim, foi o melhor trade que eu fiz. E um trade que me custou algumas noites de sono, né? Porque eu não sou especialista em análise fundamentalista e eu confesso que eu não fiz essa análise de forma profunda. Eu fui muito mais com esse racional. Era um cenário que você tinha ali na questão da Lava Jato, você tinha toda essa parte acontecendo no Brasil. Mas eu falei, se a Petrobras quebrar, cara, Brasil... Essa foi a minha mentalidade. Foi uma mentalidade muito pobre, na minha opinião, mas me deu valeu resultado. Só que eu não aconselho você fazer isso. Eu acho que é um trade muito, muito amador, né? Pode-se dizer. Mas pelo menos aprendeu, evoluiu com isso. É o que eu falei lá no começo da nossa conversa. Existe forma de você ganhar dinheiro da forma correta e da forma errada. Eu acho que eu ganhei dinheiro da forma errada, posicionado meio termo correto, porque eu acho que a Petrobras é sim uma empresa... Pelo menos não foi a MMX, uma empresa assim dessas aí. Pelo menos foi uma empresa mais consolidada. Tão ingênuo. Não fui tão ingênuo. A Telebrás, essas empresas assim. Agora, do intraday, assim, a gente pega tanta operação, cara. Eu gosto muito de operar pre-roll, notícia, CPI. É difícil falar, sabe? Mas quando tem volatilidade, o negócio... Tá aproveitando. Então, pessoal, muito obrigado aí, Lucas. Cara, que bate-papo, foi muito top. Legal. Fica à vontade de aparecer mais aí com a gente, trocar uma ideia. Posta suas redes, por favor. Minha rede social, o Instagram é Lucas com 2 Cs, Florencio, _. Me segue lá, estamos à disposição e aproveita aí o conteúdo. Tem YouTube também? Tem YouTube, mas eu não tenho publicado mais, né? Mas é a mesma coisa também, Lucas com 2 Cs, Florencio, _. Fechou? Então, pessoal, muito obrigado aí. Nos vemos no próximo episódio. Não se esquece de se inscrever e deixar seu like aí no vídeo. Valeu, pessoal. Falou! Tchau, tchau.